Agora é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho desse amor indizível. Só os loucos aproveitam, só os que praticam a loucura da fé conhecem. Só os que praticam a loucura da fé conhecem esse amor, experimentam o seu benefício. Hoje eu quero ler um verso só, no Salmo 106, o verso 15. Eu já falei nele algumas vezes. E ontem eu disse que nós iríamos ter um tempo diferente, com mais perguntas e respostas, e eu estou me impondo não passar de 20 minutos hoje aqui conversando com você sobre esse versículo do livro de Salmos, Salmo 106, que diz: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Eu disse que já falei algumas vezes sobre isso aqui, porque para mim, desde que eu notei a primeira vez, e faz muitos anos, que esse texto pulou da Bíblia e botou um selo em mim. Me lembro nitidamente do dia e da hora, na casa dos meus pais, em Manaus, na rua Urucará com a rua Tefé, na esquina. E houve um primeiro momento em que eu dormia no quarto dos fundos, de trás, no segundo andar. Depois é que eu passei para o quarto da frente. No tempo que eu dormia no quarto de trás, que foi onde eu me converti, onde eu fiz minhas primeiras orações, onde eu pratiquei os meus primeiros jejuns, eu estava um dia jejuando, orando, e abri os salmos, comecei a ler, quando de repente, na leitura do Salmo 106, eu levei esse tapa aqui, pá! Concedeu-lhes o que lhe pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Forte. E Jesus completa perguntando: de que adianta um ser humano tomar posse, pedir e receber o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? Jesus diz que é assim, em contraposição à palavra do diabo, que diz, ao mostrar-lhe todos os reinos e principados e potestades do mundo presente e de qualquer outro mundo, mostrou tudo. E disse a Jesus, na experiência de um homem, disse a Jesus que era um homem que se entregara a Deus como servo sofredor para viver as consequências do pecado humano, como eu ensinei ontem, para que todo aquele que cresce recebesse o benefício. E aí esse homem vai orar e jejuar e vive a experiência do povo de Israel quando peregrinava pelo deserto. Atravessou todas as tentações de Israel, peregrinando simbolicamente agora por esse deserto na Judéia, em 40 dias e 40 noites. Eles lá no deserto, depois que saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho, o povo de Israel andou 40 anos. Jesus ficou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, e vive numa intensidade infinitamente superior e particularizada
lúcida, completamente lúcida, as tentações que lhe são propostas até que ele chega nessa última, que é: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. A primeira pergunta, se eu tivesse tempo, era: quem os fez definhar na alma? Quem concedeu-lhes o que pediram? E aí era 1 hora de conversa, mas deixa para outro momento. Hoje eu só quero simplificar, dar um salto de significado filosófico e existencial e psicológico, deixar tudo isso para um outro momento e simplesmente dizer que a gente pode viver aquilo que esse tema que o Braulio vai fazer você ver sugere, e que acontece quando você deseja ardentemente contra a sua própria vida. Aí você diz: bom, mas eu não tenho desejos suicidas. Mas não é preciso ter desejo de se matar, nem desejo de morrer. É apenas o desejo ardente por algo que mata. Me diga se você nunca teve desejo ardente por aquilo que mata. Meu Deus, os maiores desejos da minha vida aconteceram em relação a desejar o que mata. Comigo, pelo menos. Os grandes desejos sempre me colocaram em riscos completos. Era desejar o que não era meu, era uma mulher que não era minha, ou desejar manifestar, às vezes, um conteúdo extremamente bom, mas que não era para mim aquela tarefa, aquele feito. Isso não é uma tentação apenas quando a gente deseja coisas mais, mas é tentação também quando a gente deseja o que não é para nós. E, às vezes, não se trata nem de algo ilícito, nem de algo ilegal, nem de algo penal. Mas muitas vezes tem a ver apenas com aquilo que não é para mim, não é meu lugar, não é meu chamado, não é meu assento, não é minha vocação, não é minha paz. Mas eu quero por razões subreptícias, por vaidade, por insegurança. Às vezes a insegurança nos coloca no caminho de muitos desejos, porque nos parece que a completação daqueles desejos, a realização deles, nos traz validação social, ou validação de nós para nós próprios, nós mesmos. Às vezes tem a ver com ciúme, às vezes tem a ver com a mera arrogância de fazer só porque pode, só porque de fato pensa e sabe que pode. Como quando perguntaram ao ex-presidente Bill Clinton por que ele tinha feito sexo com a secretária estagiária da Casa Branca, a Mônica Lewinsky, que virou um espetáculo mundial, e especialmente a história do charuto.
Pois bem, e a resposta dele foi: só porque eu podia. Ele disse: eu vou dar a resposta mais indigna que um homem pode dar. Mas vocês querem saber a razão de por que eu a tomei sexualmente? Só porque eu podia. Então, às vezes a gente faz coisas terríveis contra nós e contra os outros só porque a gente pode. Então, quem é que vai me impedir de fazer aquilo que eu sei que posso fazer, tenho o poder de realizar? Isso, frequentemente, saber que a gente pode, saber que o outro quer, ou saber que a gente pode possuir, a gente pode tomar posse, a gente pode ter, a gente pode conseguir, a gente pode acessar, só porque a gente pode. E só porque isso demonstra o nosso poder. E só porque isso traz afagos às nossas vaidades. A gente deseja porque crê na nossa insegurança que será importante em desejando conseguir. Ou a gente deseja porque na nossa cobiça narcisista a gente acha que a gente merece ter tudo quanto a gente goste, tudo quanto dê apetite, tudo quanto seja alcançável. Concedeu-lhes o que pediram, o que torna a história desse desejo muito pior, porque eles pediram. E aqui no texto do Salmo 106, que conta a história da viagem do caminho de Deus com o povo de Israel no deserto, e da graça divina socorrendo aquele povo, sustentando de todos os modos, e eles expressando toda sorte de amargura, de ingratidão, de cobiça, de desejo lascivo, de necessidade de validação divina, senão eles queriam matar quem os libertara. Não podiam atravessar privações, porque senão eles se entregavam a toda sorte de tentações. E eles pediram e pediram. E disseram que queriam voltar, que queriam cebolas, que queriam comer as comidas egípcias, que queriam os temperos egípcios, que queriam. E molestaram a Moisés e a Arão, e molestaram a Deus, que andava no meio deles, e eles assim criam. E sabiam que o que faziam era contra o que Deus lhes dava. Porque eles não passaram sede, até as rochas se transformaram em chafarizes de mitigação de sede. Eles comeram maná todas as manhãs e eles receberam chuva de pássaros, de codornizes, de codornas, de codorninhas, que vieram e praticamente se tornaram aves kamikazes caindo sobre o acampamento de Israel, e eles se fartaram de carne e continuavam querendo e reclamando e sendo ingratos e querendo mais, até que chega a hora em que Deus diz: então toma, sigam os seus próprios caminhos. Como diz o Salmo 81, sobre essa mesma caminhada, o Salmo 81 é gêmeo desse processo. O Salmo 81 é o Salmo de Deus falando, Deus sozinho.
E Deus dizendo, se o meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o adversário. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Se o meu povo me escutasse, se o meu povo me ouvisse, se o meu povo obedecesse, se o meu povo confiasse, se o meu povo andasse nos meus caminhos, eu sustentaria com o trigo mais fino e com o mel, pão e mel, com o mel que escorre da rocha. Até as pedras do deserto se adocicariam. Ele diz, se o meu povo me escutasse, se o meu povo andasse nos meus caminhos. Agora, tendo ouvido isto, pense, quando você deseja ardentemente contra a sua alma. Nós, hoje em dia, contemplamos uma geração inteira de cristãos que oram contra as suas próprias almas. Eles jejuam contra as suas próprias almas. Eles cultuam contra as suas próprias almas. Eles dão o dízimo contra as suas próprias almas. Porque o coração é duro, eles acham que podem comprar a Deus com dinheiro, que podem impressionar a Deus com frequências, que podem seduzir a Deus com cânticos, que podem fazer Deus crer que eles são filhos de Deus por causa do modo como eles odeiam os diferentes deles próprios, fazendo isso em nome de Deus. Fazem barganha com os céus, enojam Deus com suas práticas. Como Jesus diz, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E que povo é esse? É o povo chamado de Deus. É o povo que pede o que mata, que ora pelo que destrói. Dão dinheiro e dinheiro e dinheiro para aquilo que não é vida segundo Deus. Eles gostam de ser enganados, eles gostam de brincar de aquisição de favores, de compra de indulgências e de graças e de prosperidades e de curas. Pensam que comovem a Deus com sacrifícios e com dinheiro, e pedem e clamam e se sangram por aquilo que as mata. Não têm coragem de crer, não têm coragem de confiar, não têm coragem de abrir a mão, de dizerem, let it be, está diante de ti. Eu creio, eu confio, eu só quero o que tu me deres, eu não quero nada o que tu não me propuseres. Até aqui eu tive água, eu tive pão, maná, e eu tive até bombardeios de passarinhos se entregando para atender a necessidades ou até desejos. Mas eu me contentarei com o que tu me servires, com o que tu me trouxeres. Isso é o que significa seja feita a tua vontade, é esse contentamento, não é resignação passiva diante do mal, da perversidade, da indignidade, não.
Seja feita a tua vontade, essa conformação feliz e contente com o pão nosso de cada dia, com a graça divina, com o sustento, com a misericórdia. Eu não tenho tudo, mas não sinto falta de nada. Eu não possuo muita coisa. No entanto, eu sou rico como ninguém que eu conheça. Eu não tenho poderosos em meu favor, mas eu sei que aquele que representa e que é e manifesta todo o poder é por mim, e que ninguém me separa do amor dele. Do que mais eu sinto falta? Não desejarei ardentemente coisa alguma que atente contra a minha vida. Agora olhe para o seu coração e veja a quantidade de coisas que você ambiciona, você sonha, você diz: eu não largo, eu não deixo, eu não posso, é meu. Aí você vai, você briga. É o marido, você sai no tapa, você arma barracos. Cara, ele não te ama mais. Deixa, sai disso. Não insista. Tem gente que está disposta a fazer trabalho, a fazer despacho, a gastar dinheiros, a encomendar orações proféticas, mandingas, de todo tipo de culto, inclusive dos crentes. Para o marido ficar, para a mulher voltar, para que alguém saia de um lugar e outro e você chegue lá. Imagine se a gente fosse orar contra todas as pessoas que a gente não gosta, como fazem os crentes. Isso não seria oração, isso já é invocação de magia negra, já é invocação do tipo de feitiço mais macabro, é dobrar os joelhos e pedir a Deus que destrua quem eu não gosto. O que me dê o que eu quero. Ela é gostosa, ele é gostoso, eu quero. Esse trabalho, esse dinheiro tinha que remunerar a minha inteligência, não a dele. Aí você entra em processos de desejo ardente. E toda vez que você se entrega a isso, você está fazendo algo contra a vida. Isso mata a gente. Isso não mata ninguém que não seja você. Antes de tudo e sobretudo, a garantia daquele que será mais afetado ou afetada é essa. Busque ardentemente o que Deus não lhe deu, e Ele poderá lhe conceder que você chegue até aí. E que chegando aí, tire o maior dízimo e dê para o pastor que te provocou. E daqui a um tempo você veja que você conquistou aquilo que justamente destruiu sua alma, sua vida, seu casamento, seus relacionamentos. Destruiu. Porque você olhou para si mesmo e não teve o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, tornando-se em semelhança de servo, e reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, e lhe deu o nome, lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse, no céu, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Isso é se conformar com a vontade de Deus. Faça-se a tua vontade. Faça-se. Passa de mim esse cálice, se possível.
se possível. Se possível, passa de mim esse cálice significa se não for fazer mal à minha vida. Passa de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Eis-me aqui. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.